Em 5 segundos, Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Tenho conversado com amigos nos cafés da cidade nesses tempos de baixas temperaturas e de férias. O inverno sempre aproxima as pessoas, quer sejam aquelas que hibernam em suas residências ou as que se encontram nas ruas para tomar um expresso ou um chocolate quente. O frio para uns é momento de introspecção, para outros, de prospecção. E nada melhor para combinar com este quadro social que uma moldura adequada, Poços de Caldas. Uma cidade que convida ao encontro em seus parques e jardins, ou mesmo em suas ruas largas e afetuosas. Um local multifacetado que nos lembra vários países do mundo, mesmo para pessoas que, como eu, visitaram poucos e que viram isto no cinema ou mesmo por imagens das folhinhas nas paredes. É impossível deixar de perceber que existe muito de europeu nos Palace Hotel e Cassino, na Termas ou mesmo no Parque José Afonso Junqueira. Dá para também sentir algo de americanizado no movimento frenético de compras nas ruas centrais, ou mesmo a materialização disso na letra M em amarelo ouro do McDonald's em pleno coração da cidade. Mas voltando aos cafés, não sei se por hábito de jornalista, que é ouvir o que as pessoas dizem, ou mesmo coisa de gente que vive buscando coisas nas coisas que acontecem ao seu redor, o fato é que andei colocando reparo em bom mineirês nas conversas que me envolvi e também naquelas que se desenvolviam em outras mesas. Depois de vários dias de muito ouvir os tempos verbais e os temas discutidos, cheguei a um resultado revelador. O passado é masculino. As discussões dos homens, em sua maioria, têm um pé no passado, nas lembranças dos bons tempos aqueles. Existe muito de nostálgico, de saudosismo no que os homens dizem, quer seja relacionado à infância, ao futebol, às músicas ou às mulheres que tiveram, do que se pode constatar no diálogo feminino. Os homens se apegam ao que já aconteceu e não se esquecem aí de detalhes de determinado fato acontecido décadas atrás. Encontram-se para se encontrarem com o passado. As mulheres, por sua vez, estão sempre falando do presente e de presentes também. E quando se lembram de algo que aconteceu no passado, isto é falado de maneira rápida e divertida. Os homens estão mais para o tango, o fado e o bolero. As mulheres para o twist, o iê e o rock. Os homens sentam nos bancos das praças. As mulheres nos bancos do shopping. As mulheres falam de futuro, do que pretendem fazer, comprar e melhorar. Os homens, quando se reúnem, dialogam sempre sobre o que faziam, como agiam e se sentiram em determinada ocasião. As mulheres celebram hoje, os homens brindam o passado. As mulheres olham o para-brisas, os homens o retrovisor. O homem tem saudades, a mulher tem lembranças. Talvez tudo isso tenha uma explicação, pois a mulher é a mãe do futuro. Cabe a ela a geração de um novo ser. Por falar nisto, sabe a razão do Brasil ser o país do futuro? É que, embora nasçam mais homens que mulheres no mundo, no Brasil temos cerca de 4 milhões de mulheres a mais que homens. Viva a esperança, viva as mulheres, viva o futuro. Boa noite para você mais uma vez, nós estamos começando mais uma edição do Presente, né? Hoje, dia 23 de julho, isso, 23 de julho, estou no mês de férias, a gente vai se perdendo um pouco, né? 23 de julho de 2012, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, tvpox.com.br, mais uma edição do Hora da Verdade de hoje. E abri o programa aí falando de homens e mulheres, e hoje, na verdade, a gente vai defender algumas causas aqui. Já já a gente vai estar conversando sobre uma causa muito importante para toda a cidade, para todo o município, para todo o Brasil, enfim, é a causa defendida pela Defensoria Pública, ou seja, atender gratuitamente, através dos seus defensores públicos, aquelas pessoas que necessitam de advogados para algum direito que elas têm, ou aquelas que julgam que têm algum direito, e vão buscar na Defensoria, gratuitamente, esse acesso à Justiça Nacional. Então, para falar sobre isso, nós convidamos, prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Hora da Verdade, na TV Poços, o doutor Adriano Magno, ele que é coordenador da Defensoria Pública no município.
Boa noite, doutor Adriano. Defendi a causa aí dos homens, que a gente sempre fala um pouco de passado, mais do que as mulheres. Não sei se a gente defendeu muito essa causa. Você que é um advogado, vamos começar por aí. Você acha que nós homens falamos mais de passado do que do presente, do futuro? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Acredito que é característica do ser humano o saudosismo, tanto de homens quanto de mulheres. Mas na introdução do programa ficou bem pontuado no seu texto, na sua fala, o saudosismo do homem, por natureza. Acredito que nós homens sejamos mais saudosistas. Mais saudosistas mesmo. Falando daquilo que com certeza vai nortear todo o programa, é justamente essa questão das pessoas buscarem a defensoria pública, né? E muita gente, claro, talvez muitos que estão assistindo, quando a gente fala defensoria pública, não sabe o que é a defensoria pública. Então, vamos começar pedagogicamente por isso. O que vem a ser a defensoria pública? Perfeitamente. A Defensoria Pública é uma instituição de Estado prevista na Constituição Federal que tem por objetivo, por missão, prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que não tenham condições de custear um advogado. Mas os serviços da Defensoria Pública, nesse patamar, eles abrangem os serviços judiciais e os serviços também extrajudiciais. Ou seja, o trabalho do defensor público não se circunscreve à atuação perante o judiciário. Cabe ao defensor público a promoção dos direitos humanos, a mediação e a conciliação extrajudicial, enfim, proporcionar à população, de maneira geral, de baixa renda, todo o acesso ao arcabouço legislativo, aos direitos previstos na Constituição e nas leis infraconstitucionais outorgadas aos brasileiros. Então, por exemplo, eu tenho um problema jurídico, qualquer que seja ele, e aí eu preciso de um advogado. Eu não tenho condições financeiras para pagar isso comprovadamente, e aí o que eu faço? Eu busco a Defensoria Pública para que um advogado, um defensor, possa me defender, é isso? Perfeitamente. Na verdade, a Defensoria Pública ela é até pouco conhecida da população brasileira. Estima-se que 80% da população brasileira seja de perfil socioeconômico pertinente à Defensoria Pública, ou seja, tem renda menor do que 3 salários mínimos, individual, ou de 5 salários mínimos, familiar, em causas que onde demande mais de uma pessoa. Mas o sujeito que se encontre com alguma pretensão a ser postulada, que quer fazer valer seus direitos, ou mesmo que queira apenas um esclarecimento, e isso é importante dizer, com relação a uma possível dúvida jurídica que tenha, ele deve procurar a Defensoria Pública. E é interessante a gente frisar esse aspecto da busca até preventiva, porque é da cultura do brasileiro, o brasileiro tem por hábito a informalidade dos seus negócios, a informalidade de suas tratativas negociais, e muitas vezes... Vai muito no fio do bigode. Vai muito no fio do bigode, e muitas vezes isso gera uma série de problemas posteriores. Então, acaba que essa falta de precaução em se consultar um defensor público ou um advogado, aqueles que têm condições, que muitas vezes é algo que não se circunscreve à população de baixa renda, acaba que gera prejuízos e dores de cabeça muito maiores mais tarde. Porque a falta de alguns cuidados técnicos, de algumas precauções na efetivação de um negócio, isso vai trazer problemas para o indivíduo. Então, assim, a Defensoria Pública ela atua também nesse aspecto preventivo, ou seja, de fornecer a consultoria jurídica. Obviamente que hoje, sobretudo em Poços de Caldas, nós temos uma procura grande da população também nesse viés. E quais são os casos mais comuns que a população poços-caldense procura na Defensoria? Há um registro, vamos dizer, uma pesquisa? Né? Hoje, a Defensoria Pública, nós atuamos no âmbito civil e criminal. No âmbito civil, as questões atinentes aos direitos de família, que envolvem divórcio, alimentos e questões afins, são que absorvem a maior percentual do nosso trabalho. Mas, na verdade, nós atuamos também em outras áreas, né? Isso envolve questões relativas ao direito do consumidor, questões cíveis em geral, contratos, questões relativas a tributos, questões relativas a direitos de vizinhança e nos mais diversos segmentos. Na verdade, no âmbito da Defensoria Pública Estadual é mais fácil falar naquilo que não atuamos,
que o esclarecimento fica mais fácil. O defensor público estadual, que é o caso da Defensoria aqui em Poços de Caldas, que é a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nós não atuamos perante a Justiça Trabalhista e em relação a causas previdenciárias. Quanto ao mais, abrangemos quase tudo. E no âmbito criminal, infância e juventude também, inclusive na assistência ao presidiário, que na sua grande maioria diz respeito ao cidadão de perfil de baixa renda e que não tem condições de contratar um advogado, então esses serviços eles ficam, por consequência, afetam a Defensoria Pública. Só para retomar aí alguns conceitos que você falou do trabalho realizado pela Defensoria, vocês atendem então os mais diversos casos, né, na área do direito, mas a Defensoria Pública do Estado, a estadual, não atende casos relacionados à Justiça Trabalhista e à Previdenciária. E para a pessoa também procurar a Defensoria, ela necessita não ter condições financeiras para pagar um bom advogado, justificado aí pela questão de ganhar individualmente até 3 salários mínimos, ou se for numa família, até 5 salários mínimos. É isso, basicamente. Perfeitamente. Essas questões, quando frisamos questões de direito trabalhista e questão previdenciária, porque são matérias atinentes à Justiça Federal. Poços de Caldas, infelizmente, ainda não tem uma Justiça Federal instalada, mas existe para esse tipo de demanda a Defensoria Pública Federal, que ainda se faz muito pouco presente, né, no país, de maneira geral. No estado de Minas Gerais, nós vamos encontrar defensores públicos federais apenas em 4 grandes cidades, que seriam Belo Horizonte, Juiz de Fora, salvo engano, Uberlândia e Uberaba. Perfeito. E no resto, a Defensoria Pública Estadual, muitas vezes, ela procura fazer as vezes, né, da Defensoria Pública Federal, em alguns casos extremos, né, com relação, por exemplo, à questão previdenciária, com relação à questão auxílio-doença, casos muito graves, mas não é matéria não é de competência ou de atribuição da Defensoria Pública Estadual. Esse é o primeiro aspecto, ou seja, a matéria a ser tratada. Mas esses casos, eles são, de modo geral, mais raros e a população, pelo menos aqui em Poços de Caldas, de um modo geral, já tem essa consciência. As pessoas que nos procuram, na sua grande maioria, já nos veem com causas de nossa própria competência, de nossa própria atribuição. E existe também a questão com relação à renda. O defensor público ele faz uma triagem. Nós não temos um corpo de funcionários administrativos para fazer essa triagem de maneira mais detalhada, o que seria desejável. Mas nós fazemos essa triagem, dependendo do perfil da pessoa, solicitamos comprovantes de renda, até declaração de imposto de renda, a fim de aferir os ganhos familiares, porque, de fato, é uma instituição voltada para a população de baixa renda. Entretanto, esses limites de 3 salários mínimos de renda individual e 5 salários mínimos, né, quando existe mais de um demandante para atuação em conjunto, eles não são absolutamente rígidos e absolutos. Se as pessoas ganham pouco mais do que isso, ou até um valor maior, mas demonstram, através de prova, que estão numa situação financeira precária, porque o indivíduo ele pode realmente ter 4 salários mínimos de renda individual, ou 5 salários mínimos, mas tem despesas em razão do número de familiares, em razão de uma adversidade econômica qualquer, que o torna incapaz de custear um advogado privado. Nesses casos, o defensor público ele tem autonomia para receber aquele caso e litigar em favor daquela pessoa. Muito bem, nós estamos, e você também pode participar dessa conversa, né? Nós estamos conversando com o coordenador da Defensoria Pública em Poços de Caldas, doutor Adriano Magno, e você participa pelo telefone 3721-6955 ou através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí, já já a gente volta esse bate-papo até às 10 da noite. Até já.